A avaliação psicossocial é uma área bastante nova e por isso oportuniza um outro contexto de inserção dos psicólogos. Os psicólogos têm a chance de trabalhar, né, com a avaliação psicológica desses indivíduos que trabalham em ambiente confinado, altura ou em outros contextos adversos, né, no sentido de garantir a segurança dessas pessoas no exercício das suas funções. A segurança, saúde e bem-estar dos trabalhadores são preocupações em profissionais de todo o mundo, mas essa questão ela se estende para além dos indivíduos e das suas famílias. Ela é de extrema importância para a produtividade, para a competitividade e para a sustentabilidade das empresas e comunidades, assim como para a economia de forma geral. O que os dados da OMS e da Organização Internacional do Trabalho revelam é que 2 milhões de pessoas morrem a cada ano como resultado dos acidentes de trabalho e também de doenças ou de lesões relacionadas ao trabalho. Outros 268 milhões de acidentes não fatais no local de trabalho resultam em uma média de 3 dias de trabalho perdido por acidente e 160 milhões de novos casos de doenças relacionadas ao trabalho ocorrem a cada ano. Além disso, 8% do ônus global causado por doenças oriundas da depressão são atualmente atribuídos aos riscos ocupacionais. Diante desse cenário muito preocupante, a compreensão de saúde ocupacional tem evoluído de um foco quase que exclusivo sobre o ambiente físico do trabalho para a inclusão de fatores psicossociais e de práticas de saúde individuais. O ambiente de trabalho ele tem sido cada vez mais usado como um espaço para promoção e para prevenção da saúde, não só para evitar as doenças, acidentes de trabalho, mas também para diagnosticar de forma precoce e melhorar a saúde dos trabalhadores em geral. Então, nesse sentido, os perigos psicossociais, eles têm que ser abordados da mesma maneira que os perigos do ambiente físico do trabalho, embora, naturalmente, que utilizando de ferramentas diferentes. O Ministério do Trabalho e Emprego, por meio das suas normas regulamentadoras, também conhecidas como NRs, dispõe que as empresas que possuem atividades em ambientes adversos devem submeter os seus trabalhadores à avaliação psicossocial de risco para a emissão do atestado de saúde ocupacional, que também é conhecido como ASO. Então, assim, muitos trabalhadores, eles podem ser submetidos a condições extremas durante a sua atividade laboral. E isso exige respostas cognitivas e comportamentais precisas, coerentes, as quais muitas vezes podem ser prejudicadas pelo estado emocional, psicológico do indivíduo. É por isso que todo trabalhador designado para atuar em atividades que envolvem risco, como, por exemplo, espaços confinados, altura, instalações e serviços envolvendo eletricidade, caldeiras, fornos, explosivos, aqueles trabalhadores que trabalham com líquidos, combustíveis inflamáveis ou na construção civil, naval, entre tantos outros contextos adversos, devem ser submetidos à avaliação de risco psicossocial. Tradicionalmente, a avaliação psicológica, ela se orienta para aspectos individuais, né? Como, por exemplo, uma história pregressa ou atual de doença psiquiátrica, aspectos relacionados ao desempenho cognitivo de um indivíduo ou de personalidade do avaliando. Já a avaliação psicossocial, ela requer que o psicólogo tenha um conhecimento ainda mais amplo,
né? Que ele também saiba a respeito do contexto e da organização do trabalho, né? Que variáveis são essas que podem culminar no risco psicossocial. Então, esse processo de avaliação psicossocial permite identificar que características psicológicas são necessárias e importantes para que um indivíduo consiga desempenhar as suas atividades de maneira segura e que possa preservar a sua vida. Então, esse processo ele deve ser bem planejado, né, utilizar instrumentos padronizados e tem o objetivo de responder a duas questões. O indivíduo possui aquelas características psicológicas exigidas para a atividade laboral de risco e, além disso, existem variáveis naquele contexto e relativos à organização do trabalho que favorecem o risco psicossocial. Então, a implantação, né, desse processo de avaliação psicossocial, ela deve estar atrelada a uma estratégia ainda mais ampla de sensibilização, contextualizada no contexto das empresas, né, considerando os riscos envolvidos nesses trabalhos realizados, né, o que favorece a implantação de uma cultura de prevenção, né, e, consequentemente, né, favorecendo a receptividade e atuação do psicólogo naquele contexto ocupacional.